Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje, desse momento, vai ser sobre fundamentos de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Vai falar um pouco da questão do equilíbrio. E a importância. A equação ela tem tudo a ver com a ideia de equilíbrio mesmo. A palavra-chave está nisso aqui. Não se esqueçam que a equação ela necessariamente precisa de letra, número e sinal de igual. Esse sinal de igual é justamente o equilíbrio, que nada mais é do que você manter equacionado a tua equação. Outro ponto importante. 1 na multiplicação é elemento neutro. O 1 na divisão quando na posição de divisor é um elemento neutro. Repare, se ele for dividendo, ele não é elemento neutro. Outra situação. O 0 na soma. O 0 na soma e na subtração é elemento neutro. Quando o elemento neutro ele não altera o resultado final. Então, como a gente está falando em fundamento matemático, vamos pensar na ideia daquelas balanças que existiam há algum tempo em feira. Essa é a balancinha. Tudo bem? Uma balança muito bem feita. Esse cara é a ideia do sinal de igual. Esse cara é equilíbrio. Como se fosse uma gangorra. Se você tem pesos diferentes em cada ponta da gangorra, ela não vai estar em equilíbrio. Ou ela vai estar para cima ou vai estar para baixo. Vamos supor que aqui eu tenha um peso de 1 quilo. E aqui eu tenho 2 pezinhos iguais que representam X gramas cada um. Bom, vejo que a balança está em equilíbrio, significa dizer intuitivamente que cada um desses caras aqui
pesam 500 gramas. Por que 500 gramas? Os dois somados, 500 gramas mais 500 gramas, vai me dar 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo. Esse é o equilíbrio. É evidente que se eu fizer um movimento na minha balança e retirar um dos elementos, vai ocorrer o efeito daquilo que a gente fala da gangorra. Um lado vai ficar mais pesado que o outro, é lógico que esse lado vai ficar mais pesado e ocorre o equilíbrio. E minha balança vai estar nessa situação. Bom, mas a ideia é você manter o equilíbrio. Para que isto ocorra, eu vou ter que pensar em mexer nesse cara. Então, é evidente que eu vou tirar a barra de 1 kg. Sai. E para manter o equilíbrio, eu vou ter que colocar uma de 500 gramas. Entra. Já sabia que esse cara intuitivamente valia 500 gramas. E aí passa a ter uma de 500, outra de 500 gramas. O que significa dizer que eu descobri quanto vale cada x. X é igual a 500 gramas. Intuitivamente foi fácil perceber isso. Como é que isso funcionaria se eu estivesse trabalhando com conta? Reparem o seguinte, tá? Os movimentos foram para que eu mantivesse o equilíbrio. Eu tirei 500 daqui, para que mantivesse o equilíbrio eu também tive que tirar 500 daqui. Ou seja, o que eu fiz de um lado da balança, obrigatoriamente eu também tive que fazer do outro. Essa é a ideia do equilíbrio. Vamos agora trabalhar essa questão como se eu estivesse trabalhando com números. Então aqui eu tenho a ideia de como vou trabalhar. X mais 3 é igual a 8. E eu quero descobrir o valor de x, que é a minha incógnita. Trabalhando o princípio da balança, quem está me incomodando é quem está do lado do x, porque eu preciso deixar o x sozinho para saber o quanto ele vale. Então aqui eu tenho x mais 3 igual a 8. Esse 3 tem que sair para eu deixar o x sozinho e saber qual é a equivalência dele em questão de peso, já que estamos trabalhando a balança. Então eu tenho que tirar esse x, esse 3 daqui. Então x mais 3, eu tiro 3.
Mais 3 menos 3, 0. Olha o elemento neutro aí. Só que é o seguinte, eu tenho 8 aqui. Se eu simplesmente tirar o 3 de lá, o que vai acontecer? O x vai ficar aqui. E a minha balança vai entrar em desequilíbrio. O que vai acontecer é que esse lado vai ficar mais leve que esse cara aqui. E eu não tenho o equilíbrio formado. Bom, preciso manter o equilíbrio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tirei 3 do lado de lá. Para manter o equilíbrio, eu vou tirar 3 daqui. Tirei 3 de um lado, tiro 3 do outro. Mantive o equilíbrio. Fiz as minhas contas e eu percebi que 8 menos 3 dá 5. E eu descobri o valor de x. Verdade, porque se eu colocar 5 aqui no lugar, ó, 5 mais 3, 8. Então, o princípio da equação é trabalhar com a questão do equilíbrio. Só que, na hora em que você está fazendo contas em matemática, não dá para você pensar em ficar desenhando balancinhas. Então, o pensamento é você trabalhar com um elemento neutro. E aí você tem que saber, o elemento neutro da multiplicação é 1. O elemento neutro da divisão, desde que ele esteja lá como divisor, é 1. Da soma e da subtração é o 0. Então a busca é justamente isso. Pensar em trabalhar com elementos que se anulem. Então, operações matemáticas, as 4. As básicas, existem outras, que a gente vai usar mais para frente. Básicas, cito no lugar errado. Básicas, palavra proparoxítona. Toda palavra proparoxítona leva acento. Básicas. Bom, vamos lá. A gente tem que a soma, ela é anulada ou entra no seu elemento neutro se usar a subtração. E vice-versa. Da multiplicação, é a divisão. A gente tem que estar atento a esta situação para poder aplicar em um método que não vai ser o uso da balança, em que chamamos método prático. Ou seja, a situação igual x mais 3 é igual a 8. A intenção é anular o mais 3. Quem anula 1 mais 3 é o menos 3, que é igual o que eu faço de um lado, para manter o equilíbrio, tenho que fazer do outro. Eu coloquei essa situação. X mais 3 com menos 3 dá 0. Olha o elemento neutro aqui. Não preciso pôr. 8 menos 3, 5. Então é lógico que eu vou escrever com x que é igual a 5. Lembrem-se que primeiro membro, segundo membro. O que eu fizer no primeiro membro, para não alterar o equilíbrio, tenho que fazer no segundo membro. Então, para evitar esta passagem, o método prático fala assim: x mais 3 é igual a 8. X, que é igual a 8, quem é a operação inversa
da soma é a subtração. Então eu passo esse 3 subtraindo. E x que vai ficar igual a 5. Então o que é que eu fiz? Eu pulei etapas. Eu não preciso montar este cara aqui. Por quê? Mais 3 com menos 3 dá 0. Vamos ter que ser objetivos. Observe isto quando se trata da multiplicação e da divisão. Eu tendo 2x, que é igual a 16. Intuitivamente, 2 vezes 8 é igual a 16. Notem que isso não é uma equação. Isso aqui é uma igualdade. Ah, por quê, professor? Ué, não tem letra. Tem só número. Então, uma igualdade. É o que a gente chama também de uma equação numérica, porque só tem número. Aqui já é uma equação algébrica, porque tem x. Tudo bem? É uma igualdade. Aqui já é uma equação, porque tem número. Olha lá. Tem número, letra e sinal de igual. Como é que eu faço isso? Bom, quem está junto do x é o 2. Se não tem nenhuma operação marcada entre 2 e x, entre as letras, intuitivamente eu tenho que saber que esse cara é uma multiplicação. E aí eu tenho que lembrar, quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Pelo método prático, eu vou pular esta passagem. Perceba, eu quero anular o 2. Eu divido por 2. Só que para manter a igualdade ou o equilíbrio, eu também vou ter que dividir por 2 o outro membro. Na hora que eu divido 2 por 2, dá 1. Olha o elemento neutro aqui, eu não preciso pôr 1, mas ele está lá. 1 vezes x dá x, que é igual a 16 dividido por 2, 8. Mantive o equilíbrio, dividi os dois membros, o primeiro e o segundo membro, por 2 e achei a minha incógnita. Só que no método prático a gente pula etapas. Eu não escrevo essa parte, eu escrevo de forma diferente. 2x que é igual a 16. X que é igual a 16. Eu olho que o 2 está multiplicando, portanto ele vai passar para o segundo membro dividindo. Operação inversa. X que é igual a 8. Bom, verdade, né? 2 vezes 8 é igual a 16. X que é igual a 16 dividido por 2, então é lógico que x é 8. Né? Não se esqueçam que dentro da realidade, 8 é igual a 16 dividido por 2. Olha o equilíbrio aqui. 8 é igual a 8. Então, esse é o princípio básico da equação do primeiro grau. É você trabalhar com equilíbrio. Ah, tem a outra parte? Tem a inequação. A inequação vai falar de desequilíbrio e é um outro momento. Ela é muito usada principalmente em física. É usada também em química. Mas química usa mais a equação. O que eu tenho de um lado também tem que ter do outro para que eu tenha um equilíbrio. Então, equação é trabalhar com equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido, porque nós vamos trabalhar sempre com o método prático. Eu não vou fazer a balança, não vou usar esta passagem, eu vou direto para esta passagem. 3 está positivo, vem negativo. E é assim que eu vou falar. Na verdade ele não foi. Eu tirei 3 do lado de cá e tirei 3 do lado de cá. Mas fica muito mais fácil eu falar, está positivo, passa negativo, está multiplicando, passa dividindo. Então, está dividindo, passa multiplicando. Está positivo, passa negativo, está negativo, passa positivo. É assim que eu vou falar para facilitar a vida. O que eu não quero que vocês percam é a ideia do fundamento. Do que tem por trás disso. Porque a gente vai usar.
É isso, povo. Grato.